Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje estamos de regresso a falar de amor. Perguntei-te se percebias de amor. Hoje vou ajudar-te a caminhar nesse sentido. O meu nome é Mário Portela e estás a ouvir o teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas, infinitas. Olá, ouvinte do Quem Cala Consente. Regressaste para mais uma dose de verdades inconvenientes? Conseguiste lidar bem com a revelação científico-química que eu te trouxe na última semana sobre o que é o amor? Não te debateste internamente com toda esta ideia de que afinal andavas a viver etapas de amor sem te perceberes? Bem, se estás aqui é porque sobreviveste ao episódio. Ou então estás masoquisticamente pronto para mais um desconforto revelador. Ou realmente queres transformar a forma como amas e és amado. Em qualquer um destes casos, bem-vindo de volta. Estava à tua espera. Na semana passada, desmontamos a máquina do amor romântico peça a peça. Vimos como aquela química avassaladora é apenas o teu cérebro a drogar-te para te fazer ignorar sinais de alerta. Descobrimos que a pessoa por quem te sentes irresistivelmente atraído é muito provavelmente alguém que replica os padrões emocionais da tua infância. No último episódio, percebemos que a maioria dos relacionamentos fica preso numa batalha de poder interminável, onde ambos tentam desesperadamente curar feridas antigas, um através do outro. Eu sei que não foi propriamente um passeio no parque, pois não, mas hoje, ouvinte do Quem Cala Consente, hoje eu vou levar-te a um diagnóstico e ir além desse diagnóstico, porque identificar um problema é metade da batalha, a outra metade é fazer algo a respeito disso. Portugal continua mergulhado numa epidemia de stress emocional. Lembras-te de eu te dizer, 80% dos casos de depressão no nosso país têm origem em relacionamentos disfuncionais, sejam eles românticos, familiares ou profissionais. O problema é que grande parte são de facto relacionados com situações emocionais românticas. E enquanto continuarmos a romantizar o sofrimento, a confundir intensidade com amor, a esperar que as outras pessoas preencham os nossos vazios internos, estes números só vão aumentar. Mas tu podes ser diferente. Tu podes quebrar este ciclo, pelo menos na tua vida. Tu podes ser a anomalia estatística que aprende a amar de forma consciente, madura e genuinamente nutritiva. Hoje vou mencionar-te algumas ferramentas práticas, depois de avaliarmos a forma de diagnóstico. Aviso-te que, tal como tudo no Quem Cala Consente, não são soluções rápidas, não são truques mágicos. São práticas comprovadas cientificamente, mas que exigem tempo e que dão trabalho. São baseadas em décadas de investigação em psicologia, neurociência, terapia comportamental e até em programação neurolinguística. Estás aqui no episódio 135 do Quem Cala Consente a revisitar comigo o episódio 22, a elaborar mais sobre o tema importante do amor. E se estás a pensar desligar, porque isto parece demasiado intenso, demasiado desconfortável ou dá demasiado trabalho, bem, isso diz-me exatamente em que fase do amor tu te encontras. Mas fica até ao final do episódio. O crescimento acontece precisamente na fronteira do desconforto. E prometo-te que do outro lado existe uma forma de amar que nunca imaginaste ser possível
se ainda não ultrapassaste a segunda fase. Que é o amor, será ser muito só. O amor é como um bailado, dois corpos, duas almas a girar, unidos mas não acorrentados, livres para voar e sonhar. Dois corações a bater, do mesmo ritmo mas separados. É assim que o amor cresce. Amor é dar espaço para crescer, é confiar e deixar ser, juntos mas livres para florescer. Assim o amor pode acontecer. Diagnóstico social. Diagnóstico de amor. Olha à tua volta. Observa os casais nos restaurantes a comunicarem mais com os seus telemóveis do que entre si mesmos. Repara nos teus amigos que dizem estar bem nos seus casamentos, enquanto os olhos contam uma história completamente diferente. Escuta as piadas sobre a bola, ou sobre a patroa, ou sobre o casamento. Portugal transformou-se numa sociedade que normalizou a disfunção relacional a tal ponto que já nem a reconhecemos como disfunção. Estamos a viver a tal epidemia silenciosa da solidão a dois. E os números? Os números não mentem. Os tais 80% de casos que eu falei. Coincidência? Dificilmente. A verdade incómoda é que a maioria dos portugueses não sabe amar. Não sabe ser amado. E pior ainda, não sabe que não sabe. A nossa cultura glorifica o sofrimento romântico como se fosse uma espécie de distintivo de honra. Quem ama sofre, dizemos. Como se isto fosse uma verdade universal e não um sintoma gritante de disfunção. Transformamos o ciúme em prova de amor, a dependência emocional em dedicação e a batalha do poder em fogo de relação. E depois admiramo-nos quando acabamos medicados, deprimidos ou a afogar as mágoas em comportamentos autodestrutivos. O fado português não é apenas um género musical. Tornou-se a banda sonora das relações amorosas por esse país fora. Glorificamos a dor, romantizamos o sofrimento e, de alguma forma, convencemos-nos que isso é normal. Mas eu trago-me-te uma novidade. Não é normal. Os consultórios de psicólogos estão cheios de pessoas que repetem os mesmos padrões relacionais destrutivos, vezes sem conta, e depois perguntam-se: por que é que isto me acontece sempre a mim? Como se fosse uma coincidência cósmica e não o resultado previsível dos seus próprios padrões inconscientes. Nos últimos 5 anos, os pedidos de ajuda relacionados com problemas conjugais aumentaram 47% em Portugal. E isto são apenas os que procuram ajuda. A maioria continua em silêncio, convencida de que é assim mesmo. O casamento é assim, dizem eles. Todas as relações são difíceis. Querem que acreditemos. Ninguém é feliz a longo prazo. É uma triste profecia autorrealizável que nós criamos para nós próprios. O mais perturbador, as nossas crianças estão a absorver estes modelos disfuncionais e a caminhar a passos largos para um tipo de cultura que destrói o amor, que destrói a ligação entre as pessoas. Estão a formar os seus próprios imagos. Recordas tudo o que falei serem imagos, o tal mapa emocional? As nossas crianças estão a formar os seus próprios imagos baseados nos relacionamentos tóxicos que observam, baseados nas guerras sociais em que as culturas da moda nos metem. Quero trazer-te ainda mais dados implacáveis. 67% das pessoas que se divorciam voltam a casar-se no espaço de 5 anos. E 75% desses que se voltaram a casar terminam em divórcio novamente. E isto acontece porquê? Porque nós levamos connosco o nosso imago, os mesmos padrões, as mesmas feridas não curadas. Mudamos de parceiro, mas não mudamos a forma como nos relacionamos com eles. E depois, fazem terapia de casal. Há uma razão pela qual as terapias de casal tradicionais não funcionam. Ou pelo menos têm uma taxa de sucesso baixa. É que estão a tratar o sintoma e não a causa. Estão a tentar melhorar a comunicação entre duas pessoas que estão fundamentalmente a falar línguas emocionais diferentes.
Estão a tentar criar compromissos entre duas pessoas que estão inconscientemente a tentar reescrever histórias de infância completamente distintas. A verdadeira crise não é de relacionamentos, é de consciência. Neste caso, de autoconsciência. É uma crise de pessoas que nunca pararam para perguntar por que é que me sinto atraído por este tipo de pessoa. Por que é que repito constantemente os mesmos padrões? O que é que eu estou realmente à procura nesta relação? Se não dói, não é amor a sério. Quantas vezes já ouviste isto? Quantas vezes esta mentira já andou a circular à tua volta? Quantas vezes acreditaste nela? A ideia de que a intensidade emocional, mesmo quando dolorosa, é um indicador de profundidade. Não é. É um indicador de trauma que não está resolvido. O amor verdadeiro, o amor consciente, o amor incondicional não dói. Pode ser desafiante, pode exigir crescimentos, pode confrontar-te com as tuas próprias limitações, mas não dói, não te destrói. Não te deixa ansioso, inseguro, a duvidar constantemente do teu valor. Isso não é amor. É dependência emocional mascarada de romance. Que é o amor, como é o amor, será sermos um só. A boa notícia é que se ainda me estás a ouvir, é porque estás a questionar. Estás a considerar a possibilidade de que, talvez, apenas talvez, haja uma forma melhor de amar e ser amado. E há. Mas requer algo que poucos estão verdadeiramente dispostos a fazer. Olhar para dentro. Fazer um diagnóstico. Reconhecer os teus próprios padrões. Assumir a responsabilidade pelo teu papel na dança disfuncional que tens repetido. E mais importante ainda, estar disposto a sentir o desconforto de fazer as coisas de forma diferente. Esta é a encruzilhada que eu te trago. A escolha é tua. Mas antes de tu decidires, deixa-me mostrar-te exatamente como seria este trabalho interno. Porque antes de tu curares, seja o que for, tens de saber exatamente de que é que estás doente. Desafio-te a começar por uma pergunta muito simples. O que é que eu procuro realmente quando procuro amor? A resposta honesta raramente é romântica. Para muitos é a procura da validação. Para outros é a procura de segurança. Para alguns é a sensação de serem finalmente vistos. E para demasiados é simplesmente não estarem sozinhos. Agora pensa no teu último relacionamento significativo. Não quero que penses no que correu bem nem no que correu mal. Quero que penses no que sentiste quando acabou. Aquela dor visceral, aquele vazio, aquele pânico, de onde é que isso vinha? Se fores brutalmente honesto contigo, provavelmente perceberás que não era apenas a perda da pessoa específica. Era o despertar de uma ferida muito mais antiga. Uma ferida que reabriu. E é aqui que a maioria das pessoas recua. É demasiado desconfortável reconhecer que a dor romântica que sentimos é, na verdade, um eco de uma dor muito mais antiga, que está entranhada em nós. É mais fácil culpar o ex, o azar, o timing, a sogra, mas esse caminho só te leva de volta ao início do ciclo. Pergunta a ti mesmo, em que etapa estás? Se ainda persegues aquela química inicial, se precisas apenas de uma paixão avassaladora, se estás preso na primeira fase, então ainda tens muito trabalho para fazer. Se estás num relacionamento onde os mesmos conflitos se repetem, onde te sentes simultaneamente incapaz de ficar e incapaz de partir, tu estás na batalha de poder, estás numa segunda etapa. Agora, se me disseres que estás a começar a ver o teu parceiro como um ser humano separado de ti, com as próprias feridas, com as próprias necessidades, e não apenas como alguém que deve preencher os teus vazios, então aí estás a vislumbrar ao fundo o amor consciente. Aí, tu vais a caminho para o amor. O diagnóstico mais revelador é observar os padrões, não as pessoas. Que padrões andam aí? A sensação de não ser suficiente, a ansiedade do abandono, a necessidade de controlo. Estes não são problemas do teu relacionamento atual, são ecos da tua história original de amor. A forma como aprendeste a ser amado. Quando eras demasiado pequeno
para compreender o que estava a acontecer. Tive uma cliente, vamos chamar-lhe Joana, que entrava em pânico sempre que o namorado demorava a responder às mensagens. Não era uma preocupação ligeira, não. Era um terror visceral, suores frios, pensamentos catastróficos. Quando a guiei através de um exercício de diagnóstico, de mapeamento de gatilhos, ela percebeu que emocionalmente estava a sentir-se como se tivesse 6 anos, quando o pai saía para trabalhar e ela nunca sabia se ele ia voltar para casa. O namorado não estava a ignorá-la, estava ocupado, mas o seu sistema nervoso não conseguia distinguir entre as duas situações. A primeira e mais poderosa ferramenta é de facto mapear gatilhos. Cada vez que sentires uma reação emocional intensa numa interação romântica, seja raiva, medo, abandono ou rejeição, para e pergunta a ti mesmo: que idade tenho agora? Não literalmente, claro, mas emocionalmente, porque quando um gatilho é ativado, raramente estamos a responder ao presente. Estamos a reviver um padrão emocional do passado. Uma vez identificado um gatilho, tu podes começar a criar uma nova resposta neurológica. Quando sentires aquela reação visceral, para, respira profundamente. Diz a ti mesmo: isto é um gatilho do passado. Agora eu estou seguro. Isto não é sobre mim agora. Isto é sobre mim, mas do meu passado. Este simples ato de reconhecimento começa a criar novas vias neurais que, com o tempo, vão substituir o peso das vias atuais. Começa a aprender comunicação não violenta adaptada. Em vez de dizeres "tu nunca me dás atenção", que é uma acusação garantida para ativar as defesas dos outros, aprende antes a dizer: quando passamos a noite toda e mal conversamos, sinto-me invisível e sozinho, porque tenho a necessidade profunda de conexão. Gostaria de poder encontrar tempo para estarmos verdadeiramente mais presentes um com o outro. Parece simples. Parece uma coisa muito simples, mas é de facto revolucionária. Estás a assumir responsabilidade pelos teus sentimentos, a articular as tuas necessidades de uma forma assertiva, sem culpar o outro. A fazer um pedido claro daquilo que tu precisas e não uma exigência. Mais importante ainda, estás a interromper o ciclo de ataque-defesa que caracteriza a batalha do poder, a segunda etapa. Tive um outro paciente, vamos chamar-lhe Miguel, que cresceu com uma mãe emocionalmente volátil. Como adulto, ele era atraído por mulheres imprevisíveis e intensas, apenas para depois se sentir ansioso e inseguro das suas relações. Através de uma espécie de reparentalização consciente, este Miguel aprendeu a oferecer a si mesmo a estabilidade emocional que nunca teve na infância. Aprendeu a reparentalizar-se, a alterar o peso que a parentalidade teve em nós. Estas ferramentas, obviamente, não são truques rápidos, são práticas que exigem consistência, coragem e, na grande maioria das vezes, um profissional qualificado. Mas os resultados são transformadores. Quando começas a responder ao presente, em vez de reagir ao passado, quando comunicas as tuas necessidades sem culpar o outro, quando aprendes a preencher os teus próprios vazios emocionais, em vez de esperares que a outra pessoa faça por ti, estás a criar condições para o amor consciente, a terceira etapa de amar. E o amor consciente não é apenas mais satisfatório, é neurobiologicamente diferente e não tem prazo de validade. Aliás, estudos de neuroimagem mostram que casais em relacionamentos de longo prazo que mantêm uma conexão profunda ativam diferentes regiões cerebrais comparados com aqueles que ainda estão presos na batalha do poder. Portanto, a partir de agora já sabes, sempre que estiveres num dos teus momentos em que estiveres a perceber que estás a repetir um padrão, para e pergunta-te. Faz o teu autodiagnóstico consciente de tudo. Afinal de contas, o que é o amor? Partilhamos a vida, mas respeitamos cada jornada. Cantamos a mesma melodia, com vozes únicas, não forçadas. Duas estrelas no céu, brilham juntas mas independentes. É assim que o amor permanece.
Se no último episódio falamos da neuroquímica, da neurobiologia, daquilo que as pessoas chamam amor, se neste episódio falamos do autodiagnóstico, do mapeamento de gatilhos para conseguirmos sair da primeira e da segunda etapa do amor, para caminhar para um amor consciente, na próxima semana vamos mergulhar em mais ferramentas práticas e terminar esta temática para perceber que o amor não é suposto destruir-te, é suposto elevar-te. Se te reconheceste em alguma parte deste episódio, se sentiste aquele desconforto revelador, o desconforto que acompanha a verdade, então já estás no caminho certo, porque o primeiro passo para mudar qualquer padrão é reconhecer que ele existe. Até lá convido-te a observar os teus relacionamentos, os relacionamentos à tua volta, e talvez, apenas talvez, comeces a ver que tens muito mais poder sobre a tua vida amorosa do que alguma vez imaginaste. E é por aí estares comigo em mais um episódio desconfortável que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que pode haver muita gente à tua volta, serão pelo menos 80%, que estão a precisar de ouvir o que nós temos falado sobre amor. É doloroso? É. Mas a verdade primeiro dói, depois liberta-te. Não te esqueças de partilhar, exatamente para auxiliar mais alguém a fazer esse caminho. Faz a tua subscrição, comenta, levanta dúvidas, diz-me de ti, afinal de contas, quem cala, consente. Coquinha vive tua voz alimentada. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.